Oi, tudo bom? Eu sou o Marcelo Dueck, da Social Docs. Eu sou o Henry Grazinoli. A Social Docs é uma agência especializada em contar histórias de impacto social. A gente acredita que qualquer pessoa, organização ou negócio deve ser capaz de contar suas histórias para acelerar a transformação social. A gente está aqui hoje para falar de um tema que é muito importante, o papel das emoções na captação de recursos. Você já parou para pensar que desde pequeno a gente é induzido a fazer escolhas por meio da razão? Estou falando isso desde quando a gente é criança, em casa, na escola, depois na faculdade e até no trabalho. O tempo todo tem alguém pedindo para você fazer uma escolha, tomar uma decisão, mas antes você precisa avaliar risco, você precisa pensar no custo, para onde você vai, se você faz isso ou aquilo. O tempo todo tem alguém fomentando e te estimulando a pensar e fazer escolhas por meio da razão. Mas isso é uma grande falácia. Se a gente parar para pensar, 99% das nossas escolhas são feitas pela emoção. Pensa só na última sobremesa que você escolheu. Pensa em quem você votou nas últimas eleições. Estou falando das escolhas mais simples, as mais complexas. No final do dia, a gente sempre está escolhendo por meio das emoções. E por isso que é tão importante, quando a gente fala em captação de recursos, a gente está pedindo uma doação para as pessoas, como é que a gente acessa essa emoção, como é que a gente trabalha as emoções para poder contar uma boa história. E para a gente falar desse tema, a gente precisa falar de storytelling. Storytelling é um tema que ganhou muita força nos últimos anos. Acho que com o advento da internet, a gente consegue acessar cursos de roteiro, cursos de cinema, e a gente consegue aprender sobre construção narrativa de uma maneira muito mais fácil do que como era antes. Mas para a gente entender storytelling e associar isso com captação de recursos de verdade, a gente precisa entender quais são os princípios, o que está por trás do poder de uma história. Então o Henry vai contar para a gente das origens da narrativa e do poder das histórias para melhorar a qualidade da sua comunicação. Bom, uma das primeiras coisas importantes para a gente saber a respeito das histórias e do porquê que elas são tão poderosas para falar com as nossas emoções e não com a nossa razão, é que o ato de contar histórias, na verdade, faz parte da sociedade humana desde sempre, ou pelo menos desde que se tem notícia. O ser humano conta histórias desde a época das cavernas. Se a gente for analisar as pinturas rupestres, a gente vai ver que ali tem histórias, tem troca de experiência, tem função ritual, enfim. Depois, as rodas de história contadas por diversos povos em diversas épocas diferentes para trocar experiências e para trocar conhecimentos entre os grupos de determinada comunidade. Enfim, as histórias, elas fazem parte da vida do ser humano e da nossa sociedade desde sempre, desde que nós temos notícia. Então, isso já é um primeiro elemento importante para a gente entender de onde vem esse poder. Na realidade, quando a gente conta ou quando a gente ouve uma história, isso é um ato tão natural para nós, isso é um ato tão que faz parte da gente com tanta profundidade, que isso leva a comunicação para um outro patamar. Tira a comunicação da simples relação mental com aquilo que está sendo visto, ouvido ou lido e coloca a comunicação num outro lugar. Para vocês terem uma ideia de como é antigo esse processo de contar a história, os princípios de como se conta uma boa história que a gente utiliza até hoje no storytelling, eles foram sistematizados pela primeira vez 300 anos antes de Cristo, cerca de 300 anos antes de Cristo. São os princípios do Aristóteles, que ele sistematizou no livro A Poética. Na verdade, o Aristóteles ele percebeu algumas coisas importantes. Ele não inventou nada, ele não inventou nenhuma grande estrutura. O que ele fez foi observar o que já existia. Como a gente comentou aqui, o ser humano já contava histórias desde sempre. O que ele fez foi observar essas histórias e entender o que funcionava melhor e o que não funcionava tão bem. A partir desse processo de observação, ele chegou em alguns princípios que nos regem até hoje. Grandes contadores de história, seja na literatura, no cinema ou mesmo da cultura oral, se baseiam, utilizam, ainda que muitas vezes nem se deem conta disso, princípios que foram sistematizados pelo Aristóteles lá atrás. Alguma das descobertas importantes do Aristóteles, por exemplo, foi a empatia. O Aristóteles entendeu que um dos elementos mais importantes e que precisam aparecer numa história é um personagem principal, para que quem estiver ouvindo, para quem estiver tendo contato com essa história, possa sentir empatia, possa se envolver com aquele personagem, desligar a chave do cérebro e entrar emocionalmente naquela história. A partir daí,
A partir da ideia de que é importante a gente ter um personagem protagonista, a gente entra no conceito de arco dramático ou na teoria dos 3 atos, que também foi desenvolvida pelo Aristóteles. Essa teoria, na verdade, a base dela é muito simples. Ela diz que você precisa ter um personagem protagonista, esse personagem tem um desafio, ele quer alguma coisa ou ele precisa de alguma coisa e ele então vai entrar numa jornada em busca disso que ele quer e disso que ele precisa. E esse arco dramático se completa, se fecha, quando esse personagem chega no final da história transformado e a gente tem a resolução dessa história. Então, esses elementos são elementos básicos que o Aristóteles percebeu e quando a gente trabalha na organização, na comunicação das organizações, a gente tem muito acesso a esse tipo de história, porque, na verdade, o principal elemento para a comunicação de uma organização, normalmente, são as pessoas da ponta, as pessoas transformadas pela própria organização. Essas histórias reais, muitas vezes, apresentam esses elementos básicos e têm um potencial para ter um forte nível de conexão emocional com quem estiver vendo e com quem estiver ouvindo. Esses elementos são os elementos capazes de desligar a cabeça de quem tiver acesso a essa história e de ligar a emoção e a sensibilidade. Alguns outros elementos importantes para contar uma história são o universo, o conflito, a mensagem e essa história, evidentemente, precisa ser uma história crível. Então, a gente já tinha comentado do protagonista e da trama, que é essa jornada desenvolvida pelo personagem. Além desses 2 elementos, a gente pode acrescentar esses outros 4, que são elementos bem importantes que precisam ser observados quando você vai contar a história da sua organização. Se tudo isso aqui funciona bem, como numa maquininha, você pode ter certeza que a sua história vai acessar a emoção, vai acessar a sensibilidade e conversar com um lugar muito mais profundo para você fazer um pedido de doação, para você fazer a sua campanha de captação. Então, as histórias, de um modo geral, são extremamente poderosas para acessar esse lado emocional, porque fazem parte, desde sempre, da nossa história, estão presentes na humanidade desde sempre, é algo muito natural, é algo que conversa com a gente num nível muito mais profundo do que o nível racional, Então, e é muito importante para que elas funcionem, possam desligar a nossa cabeça, o nosso racional e acessar o lado emocional, é muito importante que a gente possa utilizar bem e respeitar estes princípios básicos do storytelling. Isso, sem dúvida, vai levantar bastante a barra de comunicação da sua organização. E lá no começo do nosso papo, eu comentei que esses princípios eles são utilizados desde 300 anos antes de Cristo. É interessante a gente perceber que não é à toa que eles são utilizados até hoje. Na verdade, eles vêm sendo sistematicamente comprovados cientificamente. A gente vem entendendo que a relação de um espectador com uma boa história produz reações químicas, produz diversas coisas no corpo que fazem com que a gente se entregue emocionalmente a essa narrativa, a essa história. Quem vai falar um pouco sobre isso agora é o Marcelo. Como o Henry comentou, nos últimos anos surgiram várias pesquisas de cientistas tentando mostrar a influência de uma boa história no cérebro humano e no comportamento das pessoas. A gente escolheu um desses cientistas, que é o Paul Zak. Ele tem um estudo sobre ocitocina, que é o hormônio da empatia. Ele mostra nesse estudo como é que uma boa história bem contada influencia quimicamente o cérebro humano e pode, inclusive, modificar o comportamento das pessoas, inclusive fazendo elas doarem mais dinheiro. Vamos olhar esse vídeo? I want to tell you a story about a little boy named Ben. Ben is 2.5 years old, and Ben has brain cancer. And Ben's really happy. He's happy because he's been through 2 rounds of chemo and radiation, and he feels good for once. He doesn't feel yucky, and his father's enjoying seeing Ben's happiness. But as the father tells the story of Ben and his cancer, the father's voice begins to break. And he says, it's very difficult to play with Ben because Ben thinks everything is wonderful, but I know something that Ben doesn't, that Ben's dying. And he talks about how difficult it is to play with Ben, knowing that in 3 or 6 months, Ben will be dead.
And yet Ben is so happy, he's so beautiful. And so the father tries as hard as he can to enjoy Ben, to be joyful around Ben. But then he says in the middle of this short story that it's an amazing thing to know how little time one has left. And as he says that statement, he has merged himself with his son. It's as if the father himself is dying. So in my laboratory, we've studied this story extensively. And what we found is that two primary emotions were elicited. One is distress, and the other is empathy. At the same time, when we asked people what they felt after the story was over, we really couldn't get very clear answers. So we began doing other studies on this story. So we took blood before and after, and we found that the brain produced two interesting chemicals. One is called cortisol, which focuses our attention on something important. So cortisol correlated with our sense of distress. So the more distress you felt, the more cortisol you released, and the more you paid attention to that stimulus. The second chemical release is called oxytocin, which is associated with care and connection and empathy. And oxytocin was correlated with people's sense of empathy. And the more oxytocin they released, the more empathic they felt towards Ben and his father. Now, we did something different after this experiment. We gave individuals a chance to share money with a stranger in the lab. And indeed, those who produced both cortisol and oxytocin were more likely to donate money generously to a stranger they couldn't see in the lab. In another experiment, we gave individuals a chance to donate money to a charity that works with children who are ill. And indeed, those who released oxytocin and cortisol donated money to this charity. And in fact, the amount of oxytocin release predicted in both cases how much money people would share with a stranger or with charity. What we're seeing is that this narrative is changing behavior by changing our brain chemistry. We use functional brain imaging to identify the regions in the brain that were most active while watching that video compared to a control video in which Ben and his father are at the zoo. And what we found was that the most active areas for the emotional story were areas in the brain associated with theory of mind or understanding of what others are doing, and areas that are rich in oxytocin receptors that make us feel empathy. And guess what happens when you watch 100 seconds of a father and son at the zoo? Nothing happens and people just blank out. There's no reason for them to attend to this information because nothing's happening. There's nothing exciting. É incrível, né? Por esse estudo, Pouzak provou que uma boa história pode influenciar e modificar o comportamento das pessoas. E se a gente conseguir encontrar essa boa história e entender essas emoções de uma maneira consistente, a gente consegue, inclusive, captar mais recursos e angariar mais dinheiro para as nossas causas. Agora eu vou mostrar um novo exercício que a gente fez a partir desse estudo do Pouzak, para a gente entender um pouco, quando a gente vai contar uma história, que tipo de emoção a gente está trabalhando. Como é que a gente quer influenciar esse nosso doador por meio das emoções. Então esse mapa que você está vendo traz as 7 principais emoções que podem ser trabalhadas numa história. A gente tem o prazer, a surpresa, a esperança, a raiva, o desgosto, a tristeza e o medo. É super importante a gente parar para pensar em cada uma dessas emoções e qual história a gente vai escolher para conseguir trazer essas emoções à tona. Então, quando você for contar uma história, e eu sei que a sua organização tem várias histórias diferentes, qual que é aquela mais emocional? Como é que você quer deixar a pessoa que está ouvindo ou que está assistindo a sua história, como é que você quer que ela saia de lá? É importante você pensar nisso e você conseguir trazer essas emoções para o seu texto, para a sua carta e até para o seu vídeo. O que a gente vai fazer agora é assistir juntos um filme que a Social Docs produziu, que trabalha essas emoções e que pensou nisso para poder estimular pessoas a apoiarem a causa do movimento Arredondar. Minha mãe penteava, minha madrasta me enterrou pelos filhos da figueira que o passarinho comeu. Show passarinho da figueira do meu pai, show passarinho da figueira do Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem ouviu uma história, que me conte outra, né? O Gabriel pode contar a história dele. Era uma vez... Fala. Eu sei a minha história. É muito longa, Lu. Era uma vez um menino de uma família simples. Meu nome é Gabriel Vasconcelos de Souza,
Tenho 14 anos e moro aqui no Jardim Maria Lu. Um menino difícil, com um temperamento muito difícil, com muitas dificuldades na aprendizagem. Ele sabia todas as letras, mas ele não conseguia juntar e falar as letras junto, o que que era. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu era um aluno exemplarmente ruim. E com uma descrença nele próprio, né? Eu lembro que eu sempre dizia para ele, Gabriel, você precisa acreditar que você pode. E ele respondia para mim, Lu, eu sou burro, eu não aprendo nunca. Eu vejo esses meninos aqui na comunidade, eu vejo o potencial que cada um tem, né? E para mim ser educador também é conseguir descobrir o que cada pessoa tem de melhor. Nesse lugar tinha capoeira, brincadeira, música, dança. Não se identificou com nenhuma daquelas coisas. Ele sempre se achava menor. Eu não sei tocar, eu não sei dançar. E aí a gente foi descobrindo que a praia dele era outra. Ele adorava escutar as histórias. Todo tipo de história que podia existir no mundo, esse menino escuta. Ok, pessoal. Então a gente foi vendo que ele era um exímio contador de histórias. Aí foi quando eu comecei a contar história, que eu percebi que pra falar eu sou bom demais. Participou de Festival Internacional de Contadores de História. E aí ele foi aplaudido de pé, né? E aí ele começou a escrever as histórias dele. E ele trazia, e eu lia e falava, Gabriel, você é um escritor. Aí todo mundo, nossa, você é bom, você aprendeu com quem? Esse menino, minha gente, sabe o que aconteceu? Menino subiu de nota. Em vez de 4, subiu para 5, 6, 7, 8. E, meu Deus, eu não sei que milagre, eu tirei um 10! Coisa que emociona a gente na OCA é isso. Porque eles dão o direito de falar para as crianças assim, você pode, você é importante. Bom, agora a gente vai fazer uma breve análise das emoções relacionadas a esse filme. Vamos tentar fazer uma organização geral, assim, fazer um resumão de tudo que a gente viu para a gente entender numa narrativa, que é o caso desse filme, como é que funciona um pouquinho daquelas estruturas básicas que a gente viu e, obviamente, as emoções, que são o nosso tema aqui, que é o que a gente está conversando a respeito. Então, muito interessante a gente perceber nessa tela, a gente fez um mapa das emoções do filme que você acabou de assistir. Então, começo do filme, logo na primeira cena, que a gente tem aquele momento de todas as pessoas reunidas, o Gabriel começando a contar a sua história, uma música, todo mundo cantando uma música, a gente tem ali uma emoção que é mais próxima da alegria, alguma coisinha de curiosidade, afinal de contas, estão pedindo para o Gabriel contar a sua história, ele não quer contar a sua história, como é que isso vai ser, vai contar, não vai? Que história é essa, afinal de contas, num momento bem relaxado, num momento alegre. Logo depois, a gente já começa a descer o tom, a descer a montanha do gráfico ali e a coisa já vai ficando mais pesada, a gente já vai se aproximando de emoções como a melancolia e a preocupação. A gente começa a entender a história do Gabriel, entende a grande dificuldade que ele vive, a grande dificuldade pela qual ele passa e pela qual ele já passou, e o grande desafio que ele tem pela frente, que ele precisa vencer. Então, durante esse trecho, a gente está muito perto ali desse sentimento de melancolia e de preocupação com o Gabriel, com o futuro do Gabriel. A partir da virada de ato, a partir do momento que a OCA, que é a organização, entra em cena, a gente começa a perceber que existe uma esperança. E aí a gente se aproxima desse sentimento da esperança e começa a tentar entender que caminho o Gabriel vai fazer para conseguir alcançar o objetivo que ele tinha lá no começo do filme, que a gente entendeu e pelo qual a gente estava torcendo e com o qual a gente estava preocupado, se ele ia conseguir, se não ia. Agora começa a aparecer uma esperança
Então a gente acompanha durante a trajetória do Gabriel, a gente vai cada vez mais se enchendo de esperança e sobe definitivamente a nossa montanha ali no gráfico e consegue chegar lá no final mais próximo do sentimento de entusiasmo de ver que o Gabriel conseguiu superar esses obstáculos, vai conseguir ter um desenvolvimento mais satisfatório na sua vida e, muito importante destacar, tudo isso aconteceu com a ajuda da organização, absolutamente fundamental nessa história, e obviamente com a ajuda do doador, que é aquele que faz com que toda essa história seja possível, né? Então, eu acho que esse é um grande exemplo de como a gente consegue pegar uma história com um personagem, com aquela estrutura básica que a gente viu lá em cima, e utilizar esse gráfico de emoções, esse sobe e desce de emoções, para mexer de maneira forte, de maneira efetiva com o espectador que está assistindo esse filme e que é um potencial doador, é um potencial apoiador da causa, seja da maneira que for. E para a gente finalizar, então, amarrando toda essa conversa, é muito importante a gente perceber o seguinte: quando a gente for comunicar, a gente precisa ter muita clareza de quais são os nossos objetivos na comunicação. Afinal de contas, esse é o primeiro passo. O objetivo, o que você quer com a peça de comunicação que você vai fazer ou com o plano de comunicação que você vai fazer, é o que vai te guiar para você saber que tipo de peça você vai fazer, que tipo de história você vai contar e que tipo de emoção você precisa gerar, né? Então, você pode ter diferentes objetivos: captar recursos, gerar engajamento, dar conhecimento para a sua causa, angariar voluntários. Cada um desses objetivos, evidentemente, vai te levar para um tipo de história que você precisa contar. Depois de ter clareza desse objetivo, é muito bom lembrar dessa pequena matriz aí sobre a qual a gente falou agora há pouco, dos elementos fundamentais para você contar uma história. Então, entendeu o objetivo, mapeou a história a partir desse objetivo, olha para essa matriz para entender quais os elementos mais importantes que você precisa ter para que a sua história funcione e possa gerar essas emoções: alegria, surpresa, esperança, raiva, desgosto, tristeza, medo, enfim. Aí você vai trabalhar com isso de acordo com o que for a sua necessidade. O grande barato é colocar todos esses elementos para conversar a serviço de uma história e tendo sempre a clareza de que essa história você está contando por uma razão, né? E que tudo que você colocar ali dentro tem uma finalidade, que é o pedido que você vai fazer no final, o call to action que você precisa com essa comunicação que você está desenvolvendo. Bom, tudo isso sobre o que a gente falou aqui é super importante para a gente conseguir comunicar bem, mas sempre lembrando que, na verdade, quando a gente fala de quem vai estar recebendo essas histórias, né, a gente está falando da figura do doador. Essa figura é absolutamente central no nosso trabalho e tudo isso que a gente constrói através de uma boa história, toda essa sequência de emoções que a gente constrói, na verdade, tem como objetivo sensibilizar essa pessoa, colocar ela para dentro da história, colocar ela para dentro da causa, para conseguir a sua doação, o seu apoio, o seu voluntariado, seja o que for preciso, o que for necessário para a sua organização. Então é isso, tomara que essa aula possa ajudar vocês aí. Se vocês quiserem saber mais a respeito de contar histórias em nome de causas, para transformar vidas e para engajar novos doadores, novos parceiros, novos apoiadores, vai lá no nosso site, dá uma olhadinha, www.socialdocs.com.br. Isso aí, gente. Isso aí. Muito obrigado, viu?